Orientarão os nossos pensamentos nesta noite as palavras de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o nosso tema nesta noite é abençoados em Cristo. Curvemos as cabeças. Ó Deus de toda bênção, abençoa-nos agora com ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. A expressão em Cristo é de uso frequente no Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo. Alguém contou, tem gente para tudo, alguém contou e diz que na tradução Almeida, revista e atualizada no Brasil, são 93 vezes. No texto original, em grego, são 76 vezes. Só na carta aos Efésios, onde eu li agora, a expressão aparece 46 vezes. E de acordo com John Stott, somando as expressões em Cristo, no Senhor e nele, nós teremos 164 ocorrências apenas nas cartas de Paulo. Então fica evidente que a expressão tem a ver com a vida de Cristo, em Cristo. Tem a ver com a vida, tem a ver com a morte, com a ressurreição, enfim, com a obra de Cristo realizada no Calvário. E também se relaciona com a nossa experiência de união com Ele a partir da conversão. Em termos gerais, a expressão revela que nenhuma das maravilhosas bênçãos da vida cristã seria possível sem Cristo. Todas essas ocorrências da expressão em Cristo, em Paulo, em Pedro, em João, as ocorrências dessa expressão podem ser resumidas assim. Primeiramente, em Cristo, nosso passado é perdoado. Em Cristo, nosso passado é perdoado. Quem diz em Cristo, diz conversão. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É claro que eu não vou ler todas as ocorrências de em Cristo no Novo Testamento, por isso estamos fazendo um resumo, dividindo em 3 partes. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A vinda de Jesus, meus amigos, não foi um acaso biológico, porque a Bíblia diz ainda, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Isto é, Jesus veio possibilitar a reconciliação da humanidade com o seu Criador. Paulo diz aquelas palavras de sobejo conhecidas: portanto, se alguém está em Cristo, a expressão aí, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e surgiram
coisas novas. Aliás, eu estou com a tradução antiga na minha memória, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Paulo não está especulando, Paulo não está teorizando, isso aconteceu com ele próprio. Aconteceu com ele próprio quando estava na estrada de Damasco, indo para Damasco perseguir os cristãos, e apareceu-lhe aquela grande luz que mudou toda a sua história. O seu rosto mudou para uma nova direção, os seus pés se puseram a percorrer uma nova trilha, passou a amar o que antes odiava e passou a odiar o que antes amava. Francisco de Assis confessou que ao crer em Cristo, parecia que o mundo era novo, mundo que ele agora via com novos olhos. As flores se faziam mais belas no campo, o céu lhe parecia mais azul e os pássaros cantando com maior doçura. Tudo novo, se alguém está em Cristo. Meus amigos, a fé em Cristo causa ruptura com as práticas pecaminosas do passado. Aquilo que Jesus disse à mulher adúltera, que ele acabou de perdoar, é válido para todos nós, para todo neoconvertido. Vai e não peques mais. João 8,11. Vai e não peques mais. Há uma ruptura com o pecado, portanto. Enquanto você não conhecia Cristo, o pecado fazia parte da sua agenda, da sua rotina, da sua história. Mas agora que você foi invadido pela graça do Senhor, agora que você está em Cristo, então as coisas mudam. Nós vivemos num tempo em que o conteúdo da fé cristã se vulgariza ao ponto de haver um hiato, um fosso entre o que se diz e o que se vive. E isso não é só aqui. O comentário africano, por exemplo, um comentário baseado na experiência dos crentes da África, ele faz referência ao fato de que na África hoje, aí eu copiei do comentário, encontramos muitos criminosos com nomes bíblicos, uma indicação de que tiveram algum contato com a igreja e, portanto, deveriam agir de outro modo. Mas aqui não é diferente. Vai na cadeia e pergunta: como é o teu nome? Isaías. Como é o teu nome? Moisés. Como é o teu nome? Salomão. Tudo nome da Bíblia. Mudou alguma coisa? Não. Não adianta ter nome tirado da Bíblia. É preciso estar em Cristo. Paulo cita dois irmãos, Andrônico e Júnias, convertidos antes dele. Lá em Romanos 16:7 ele diz: cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacavam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Estavam em Cristo, ou seja, eles se converteram antes de mim. Então, estar em Cristo quer dizer converter-se, quer dizer que o nosso passado foi perdoado e uma nova vida se coloca diante de nós. Mas em segundo lugar, em Cristo, o nosso presente é protegido. Se em Cristo nosso passado é marcado pelo perdão, Deus nos perdoou em Cristo, o presente é marcado pela segurança em Cristo. Jesus disse de suas ovelhas, João 10, 28 e 29, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim
é maior que todos, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Qual é o proprietário que não protege o seu patrimônio? Paulo diz, 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Olha a expressão de novo aqui. Em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo nós somos protegidos, em primeiro lugar, da condenação. Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa estar livre da condenação. Em Cristo, em segundo lugar, somos protegidos do abuso do pecado. Romanos 6:11, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Dizer em Cristo significa dizer estar nele. E será que isso tem consequência? Claro, 1 João 2,6 diz, quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Então, estar em Cristo significa adquirir um novo paradigma de vida. A gente quebra o modelo antigo, que era o modelo do pecado, e o substitui por um modelo de santidade. Lembre-se que o pecado distancia o homem da presença de Deus. Lembra de Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, destituídos, separados, o pecado separa. Mas em Cristo, essa distância se desfaz. E como estávamos longe uns dos outros também, porque estando longe de Deus, nós queremos estar longe uns dos outros, então também por força do pecado, em Cristo nos aproximamos uns dos outros, judeus ou não. Paulo escreveu isso dizendo em Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Estáveis longe, mas agora viestes para perto pelo sangue de Cristo. Em Cristo, em terceiro lugar, somos protegidos da fome, porque o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Filipos, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória, em Cristo Jesus. Então Deus suprirá todas as nossas necessidades, necessidades físicas, sim, necessidades emocionais, também, necessidades morais, também, necessidades espirituais, todas as nossas necessidades. Então, em Cristo nosso passado é perdoado, em Cristo nosso presente é protegido, em terceiro lugar, em Cristo nosso futuro é promissor. Nosso futuro é promissor. Quem diz em Cristo, diz também confiança para viver, confiança para viver e confiança para morrer. Sim, porque o crente tanto vive com Cristo, como morre com Cristo. Não é? 1 Coríntios 15:22, pois assim como em Adão todos morrem, Adão é o símbolo da vida física, né? Da carne, assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Filipenses 3:20-21, mas a nossa pátria está no céu. Onde é que está a sua pátria, meu amigo?
a minha pátria é essa aqui, a minha pátria é aquele outro país para onde eu vou daqui a pouco, cada um planeja o seu futuro. Paulo diz: a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, porque o corpo que nós temos é o corpo da humilhação. Se você quiser constatar a humilhação que este corpo sofre, é só olhar no espelho a cada dia. Então, transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Isso aos crentes de Filipos ele escreveu. Aos crentes de Tessalônica, Paulo vai escrever outras palavras ainda mais belas. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo, olha a nossa expressão aí, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha! Assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei como é que um crente pode ler esse texto e ficar com medo de morrer e não desejar estar com o Senhor para todo sempre. Portanto, diz Paulo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Houve um grande pregador escocês chamado Alexander Maclaren. Morreu em 1910, um homem muito culto, e há dele, em inglês, uma coleção de sermões que dá uns 20 volumes, e estão todos hoje disponíveis na internet. E Maclaren mesmo escolheu o seu epitáfio, e as palavras que ele escolheu para seu epitáfio resumem muito bem a sua vida e traduzem muito bem a sua certeza. Olha as palavras, as expressões que ele usou para o seu epitáfio. Em Cristo, logo de cara, em Cristo, em paz, em esperança. Em Cristo, em paz, em esperança. Aliás, uma outra frase de Maclaren resume muito bem a nossa mensagem desta noite. Diz ele assim: estando em Cristo, é seguro esquecer o passado. É possível ter certeza do futuro. E é possível ser diligente no presente. Houve um pastor chinês, ainda do tempo antes da China ser comunista, um pastor chinês chamado Watchman Nee, e ele morreu em 72, e ele escreveu muitos livros, e a maioria também está disponível na internet hoje. E um deles se chama Vida Cristã Normal. E lá pelas tantas, página 40, 41, depois na página 92, ele fala sobre essa expressão estar em Cristo. E eu quero ler, eu copiei do livro A Vida Cristã Normal, para terminar esta mensagem. Diz ele assim: muitas vezes, ao pregar em aldeias na China, somos constrangidos, somos obrigados a fazer uso de ilustrações muito simples para apresentar a profunda verdade divina. Lembro-me que uma vez peguei um pequeno livro, coloquei dentro um pedaço de papel e eu disse àquelas pessoas muito simples: prestem toda a atenção. Peguei um pedaço de papel. Esse pedaço tem uma identidade própria, inteiramente separada deste livro, quer dizer, não faz parte do livro.
não tendo de momento qualquer fim especial para esse papel, vou colocá-lo dentro do livro. Dentro do livro. Vou enviar este livro pelo correio para Xangai, outra cidade. Vou enviar o livro pelo correio para Xangai. Não vou mandar o papel pelo correio, mas o papel foi colocado dentro do livro, e o livro é que vai para Xangai, está lembrado? Então, onde está o papel? Perguntava Watchmani. Onde está o papel? Pode o livro, pergunta boa, pode o livro ir para Xangai e o papel ficar aqui? Qualquer experiência que o livro tenha o papel igualmente. Por quê? Porque está dentro do livro. Isso na página 40 e 41. Página 92, diz ele: certo dia eu procurava dar relevo, destaque, a esta verdade perante um irmão. Sucedeu que tomávamos chá juntos, de modo que tomei um cubo de açúcar e deitei-o no meu chá. 2 minutos depois, perguntei: o senhor pode me dizer onde está agora o açúcar e onde está o chá? Não, disse ele. O irmão juntou os dois e um se perdeu no outro. Não podem agora ser separados. E ele termina dizendo: foi isso que Deus fez conosco. Deus nos incluiu em Cristo. Meus amigos, a união com Cristo, o estar em Cristo, é vital para a nossa fé. Jesus disse em João 15:5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, em Cristo, diria Paulo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu amigo, fora de Cristo não há salvação. Desista de continuar procurando. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe crescimento fora de Jesus. Crescimento espiritual. Não há missões fora de Jesus. Não há igreja fora de Jesus. Não há culto fora de Jesus. Fora de Jesus, nada existe. Sem Ele, nada podemos fazer. E eu pergunto para terminar então: você já está em Cristo? Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, obrigado porque Jesus providenciou tudo para que nele tivéssemos todo o suprimento de que as nossas almas necessitam para bem se conduzirem neste mundo e no vindouro. Ó Senhor, abençoa os nossos amigos ouvintes nesta noite, e se há algum deles que não conhece ainda a bênção de estar em Cristo, seja esta a hora de começar a ter esta experiência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.